Meus amigos, Flamengo ativa o plano B após dificuldade na tratativa por Matias Vinha. E muita gente está preocupada e com dúvida se perguntando. Então, o Matias Vinha não vem mais? O Flamengo agora vai focar no Juninho Capixaba? O que realmente está acontecendo? Ayrton Lucas vai sair, por isso que o Flamengo está buscando dois laterais esquerdos. Vamos lá, vamos explicar para vocês aqui, acabar com algumas dúvidas aqui da galera. Mas antes de mais nada, te pedir o teu like, pedir a inscrição nesse canal, Luiz Antônio Bonega. É muito importante a tua inscrição. Botão vermelho aqui de baixo, inscreva-se. Clica nesse botão, deixa o like e compartilha esse vídeo. Meus amigos, direto e reto, sem enrolação. Desde o começo, o Flamengo vem buscando duas ou três posições para o Tite, dando para o Tite opções de escolha. Na lateral esquerda, plano A sempre foi o Arana, jogador do Atlético Mineiro, que acabou renovando e ficou um sonho distante. Matias Vinha, que era o plano B, passou a ser plano A e o Flamengo ficou com duas opções. Matias Vinha, plano A, e o Juninho Capixaba, plano B. Desde o começo a gente vem falando sobre a questão do Juninho Capixaba. É um nome que agrada a comissão do Tite, o técnico Tite e a diretoria do Flamengo. É um jogador muito bem avaliado. Mas o plano A continua sendo o Matias Vinha. A Roma já determinou que é 10 milhões de euros pelo jogador e não está abrindo mão. Desde o começo, a Roma vem se mantendo irredutível, até porque tem que passar uma parte percentual de vitrine caso venda o jogador. Por não ter pressa e a janela ainda vai abrir, a Roma meio que vai cozinhando, vai esperando, deixando o tempo passar. Já do lado do Flamengo, o Flamengo tem muita pressa, porque há um combinado do Landim com o técnico Tite de entregar as renovações para ele, a princípio até o dia 8, 4 contratações, e agora, no dia 24, sentaram, conversaram e passaram para o dia 15. Até o dia 15, o Flamengo pretende, o Landim quer entregar 4 contratações para o técnico Tite. Então, Matias Vinha, meus amigos, é uma negociação que está seguindo. O Flamengo continua lá, o jogador continua negociando, junto com o teu staff, tentando a sua, não liberação, mas que fazer a Roma baixar a pedida inicial de 10 milhões, cair para o Flamengo está disposto a pagar 7, a Roma não abre mão de 10. Isso é o que vem pegando. O Flamengo vendo um cenário que não está tendo uma mudança, o Flamengo resolveu ativar o plano B, que desde o começo a gente falou para vocês. Juninho Capixaba é um nome que agrada todo mundo. Agrada o técnico Tite, agrada a comissão técnica e agrada hoje até o jogador querer jogar no Flamengo. E muitos perguntam, mas calma aí. A Roma já não estava. O jogador Matias Vinha já não estava tudo acertado com o Flamengo. Não era um jogador, já está palavrado, tempo de contrato, salário, etc e tal. O Flamengo geralmente faz isso. Se acerta com o jogador. O clube tem intenção de vender? Tem. Quanto que o clube quer? Quer 10. Olha só. Aqui você vai ter isso, 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 isso. Quer? Quero. Eu te ofereço uma proposta na casa de. Avisa lá que até 7 a gente paga. E o Flamengo deixa, juntamente com o jogador e seu staff, tentar a sua liberação dentro daquele valor que o Flamengo está disposto a pagar, o valor que o Flamengo acha justo. A Roma não continua batendo o pé e falando, não, eu quero 10. E o Flamengo vai conversando, tentando fazer o clube seduzir. Seduzir o clube é aceitar a proposta. Como a janela europeia ainda não abriu, tem tempo, a Roma meio que fica de lado. Beleza, eu vou aguardando aqui e deixo o tempo passar para ver se aparece algo melhor. Então, esse é o modo operante do Flamengo na novela do Matias Vinha. O Flamengo seduziu o jogador com o empresário pela proposta, tempo de contrato, valor salarial e deixa bem claro, estamos dispostos a pagar esse valor aqui pela sua liberação. Vê com a Roma se você consegue. Então, isso vem pegando e a Roma vem se mantendo irredutível. Com isso, o Flamengo fez o quê? Ativou o plano B. Começou a conversar com o cenário do Juninho Capixaba, fez um pacote junto com o Léo Ortiz para tentar contratar os dois jogadores. Desistiu do Matias Vinha? Não. Mas se o plano B andar e o plano A ficar emperrado, o Flamengo fecha com o plano B e resolve sua vida. Muito se fala, mas Luiz, mas e o Ayrton Lucas? O Ayrton Lucas com sondagem. Meus amigos, sondagem todo mundo faz. Sondagem o Flamengo recebe o tempo todo. Sondagem. Existe sondagem pro Fabrício Bruno, existe sondagem pro Léo Pereira, Davi Luiz, Pablo, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta. Gente, sondagem não é proposta. O Flamengo trabalha com proposta. Quando chegar uma proposta na mesa de concreto, com valores que o Flamengo acha um valor justo para vender, aí é um outro cenário. Por hora não tem nada. Então, trabalhar com uma saída do Ayrton Lucas
sendo que o Flamengo ainda não recebeu uma proposta concreta e o Tite quer o jogador e o Flamengo entende que é um jogador importante, o Flamengo a princípio não quer vender. Se aparecer uma proposta irrecusável, aí as coisas podem mudar. Mas o Flamengo não está trabalhando nesse momento com sondagem que jogadores vêm trabalhando. O Flamengo está no mercado, até porque a ordem do Landim é reforçar esse elenco e não enfraquecer. O Flamengo terminou um ano que não ganhou nada. E a ordem dentro do Flamengo é dar um elenco competitivo para o Tite para brigar por tudo na próxima temporada. Uma das coisas que a próxima temporada está ligado é com a política do Flamengo. O Landim entende que se o Flamengo for bem no início da temporada, começar e bem, começar a desempenhar um bom futebol, classificando a Libertadores, liderando no Campeonato Brasileiro com o Tite, o time jogando bem, chega no meio do ano, a ideia do Landim é trazer uma grande surpresa. Ele quer dar uma grande surpresa para o torcedor. Muito se especula o nome do Claudinho, o nome do Oscar, jogadores que o Flamengo tem interesse. Claudinho, por exemplo, o jogador deixou bem claro no Jogo das Estrelas que teve conversa, teve sondagem, teve proposta, teve tudo, mas o Zenit resolveu não negociar. O que ficou de acordado com o Flamengo? Ou o jogador quer sair. O Claudinho vê com bons olhos uma vinda ao Flamengo. Pode ver que ele deixou bem claro. Teve tudo. A negociação aconteceu de fato. Mas o Zenit, no final, pediu mais dinheiro e o Flamengo não conseguiu chegar nos valores. Nesse momento, já tem conversa rolando. Juntamente Flamengo e empresário do jogador. Entendendo qual o cenário. Como que podemos tirar esse jogador de lá. Bertolucci já entrou em cena, oferecendo jogadores para o Zenit. E se conseguir levar jogadores que o Zenit tenha interesse, ele ganha uma preferência em jogadores como Claudinho e o próprio Wendel. Ganha essa preferência de negociação. Aquele mesmo molde que o Flamengo fez para trazer o Cebolinha para o Flamengo. O Bertolucci entrou em cena, levou o David Nery para o Benfica e colocou o Cebolinha no Flamengo. Então, o Flamengo, a ideia do Landim é fortalecer o elenco cada vez mais, porque ele sabe que a eleição está atrelado também ao desempenho dentro de campo. Se o Flamengo começa mal a início de temporada, começa perdendo, começa mal, as coisas começam a pressão começa a cair para cima da diretoria, para cima do técnico Tite, e o Tite é a grande esperança do Landim. Então, olhando o mercado do Flamengo, a ideia hoje do Landim é reforçar o elenco e não perder os seus jogadores. Até porque o Flamengo tem muitos ativos na base que pretende usar esses ativos como Lohan, Matheus Gonçalves, o Peterson, o Vitor Hugo, o Wesley, o Matheus Cunha. Então o Flamengo vai vender a base para manter os medalhões, aquela política que vocês já entendem. No caso do Matias Vinha, a princípio o Flamengo continua negociando, tem o interesse na contratação do jogador, mas já começou a pensar em alternativa, até porque a Roma não tem tanta pressa da negociação. Um outro jogador, Luiz Henrique, outro jogador que interessa o Flamengo. Essa negociação, ela já é uma negociação totalmente diferente. Diretoria do Flamengo já conversando diretamente com o Bet. É uma negociação direto com o clube. O clube sinaliza positivo em vender o jogador, mas também não tem pressa nessa negociação. Quer ganhar tempo, esperar a janela abrir e ver se aparecem outros clubes interessados. Enquanto isso, o Flamengo vai olhando o mercado, olhando possibilidade, até porque a ideia do Landim é contratar 4 jogadores até o dia 15 e até agora o Flamengo só tem um jogador contratado. Léo Ortiz, meus amigos, é uma negociação que o Flamengo entende que vai fechar. Faltam alguns ajustes, alguns detalhes ali que o Flamengo está alinhando. Mas, enquanto não assinou, não é jogador do Flamengo. Acertar com o jogador, acertar com o staff do jogador e não se acertar com o clube, não vai adiantar muita coisa. Flamengo, no caso do Gerson, se acertou com o Gerson, só que não queria pagar o valor que o Olympique de Marseille queria. No final, o Landim chegou a falar que desistiu da negociação, teve que aumentar o valor para poder contratar o jogador. De La Cruz, Marco Braz falou que não queria pagar multa. Passou esse tempo todo e o Flamengo teve que pagar multa. Nós estamos falando de vários casos de jogadores que o Flamengo se acertou com o atleta, se acertou com o staff, mas não chegou no valor que o clube queria ganhar.
e todos esses casos o Flamengo teve que subir o valor para conseguir fechar as contratações. No caso do Matias Vinha, pode ser que o Flamengo aumente um pouquinho o valor, a Roma ceda um pouquinho e a negociação aconteça. Mas o Flamengo está certo em buscar outras frentes, outras possibilidades, porque não dá para ficar negociando somente no jogador e no final não trazer ninguém. Deixa o like, se inscreva, compartilha, tamo junto, saudações.